Vocês não têm noção do que a gente está falando. Vocês não têm noção do que a gente está falando. O Alexandre de Moraes, ele é bilionário. Eu falo isso com tranquilidade. Se o Moraes está bravo porque foi dada a Magnífica agora na sua esposa, na Viviane Barça de Moraes, espere até a execução completa das sanções. Elas começaram a fazer cosquinha agora. Já estou sabendo que a Vivi perdeu uns contratos, né? Que pena. E para todos vocês da imprensa que estão chorando, a esposa dele, o que tem a esposa? O que a minha esposa tem a ver? Que ela está com a conta congelada. Foi legal, né, Alexandre? Foi legal você assinar lá, olha, congela a conta do Eduardo, congela a conta da sua esposa, e aí, como é que eu ia alimentar meus filhos? Me responda. Eu sobrevivo do meu salário, minha conta está congelada, ou melhor, sobrevivia. Minha esposa, né, tentou ser psicóloga, né, exercia a profissão de psicóloga, que ela se formou e se graduou, mas o Globo lá, o João Sacconi, enterrou a carreira dela, virou digital influencer. Está com a conta congelada. Como é que eu compro, literalmente, o leite dos meus filhos? Repare que a minha situação ainda é muito pior do que a do Alexandre de Moraes. Ele pode abrir uma conta numa cooperativa do Brasil. Só que qual que é o problema? Quando você se torna um sancionado, você está na lista da OFAC, você se torna tóxico, você fica radioativo. Ninguém mais quer te contratar, porque contratar você significa correr o risco de tomar as mesmas sanções de Moraes e de Vivi Barça de Moraes. Os rumores que eu fiquei sabendo chegam a 150 milhões de dólares por ano que ela acabou de perder. Você imagina o Moraes, né? Foi indicado em 2017 ou 2018 para o STF. Então, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ele tem ali cerca de 8 anos dentro da Suprema Corte. Se for verdadeiro que, em cerca de 3 contratos, o escritório Barça de Moraes perdeu 150 milhões de dólares ou alguma coisa parecida com isso, você imagina em 8 anos o quanto que essa galera não ganhou. E aí a outra pergunta, onde é que eles deixam esse dinheiro? Entende como é que é muito pouco para o Moraes comprar à vista uma mansão em Brasília de 16 milhões de reais? Isso que o salário dele é quase um salário de deputado, tá? É 40 mil líquido. Ele já estava se desfazendo do patrimônio para gastar alguma coisa, deixar aplicado e de repente não perder tudo. Porém, no entanto, ele também não pode vender essa casa, porque quem comprar essa casa pode ser identificado como prestando auxílio financeiro a um sancionado e pode, por consequência, também ser sancionado. E eu já aviso, nós estamos de olho. Eu quero primeiro fechar o caixão para depois dar a notícia com relação ao Alexandre de Moraes e a Vivi Barça de Moraes e eventuais futuros sancionados. Então, o que eu trago aqui não é uma posição de soberba, não é uma posição radical. Se eu fosse radical, eu teria que fazer mais do que o Alexandre está fazendo, correto? O Alexandre está condenando um monte de gente à prisão que não merece ir para a cadeia. Eu nem condenei ninguém à prisão. Ele congelou a minha conta bancária. A conta bancária dele não está congelada. Ele ainda, segundo dizem, né, ainda tem uma conta aqui a colar. Não sei por quanto tempo. Estados Unidos descobrem plano de Moraes para se vingar das sanções de Donald Trump. Nós vamos mostrar isso aqui agora. E quem vai trazer para nós é o Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está ali nos Estados Unidos e vai trazer todos os detalhes dessa descoberta aqui e vai fazer essa denúncia seríssima. Olha só o que eles estão planejando para colocar em prática nos próximos dias. Preste bastante atenção nessa matéria. Dá um like nesse vídeo, pessoal. Se inscreve aqui no canal. Se você não está inscrito, está perdendo tempo. Vamos para essa matéria. Olha o que o Eduardo Bolsonaro descobriu direto dos Estados Unidos. Eu queria aqui deixar bem claro que o Alexandre de Moraes só está esperando o mandato do Trump acabar para vir atrás deles aqui, em parceria com o futuro governo democrata. E eles aqui sabem disso, tá? Eles aqui sabem disso. Eles sabem contra quem eles estão lutando. Inclusive tem matérias na imprensa dando conta disso, de que o Moraes fica até 2043 no STF e o mandato do Trump dura apenas 4 anos. Se não for eleito um sucessor. Porque eu já sei que tem gente animada apostando contra o Trump de que ele não vai ser reeleito, não vai eleger o sucessor. Eu não seria tão confiante assim.
Mas vamos seguir aqui nas minhas respostas para dar uma olhada no tom agressivo e radical de Eduardo Bolsonaro. Eu não falo em nome das autoridades americanas, mas o meu sentimento é que seria muito possível. Eu não falo em nome das autoridades americanas, mas o meu sentimento, muito agressivo, né? É a aplicação também de sanções contra pessoas que queiram insistir nessa perseguição política. Não, eu não tenho qualquer gerência sobre a agenda das autoridades americanas. O que a gente faz é dar a nossa opinião ou sugestão quando nós somos convidados a fazê-lo. Ali eu estava falando da agenda do Scott Bessent, que no mesmo dia que ele nos recebeu, ele não recebeu, ele tinha uma solicitação de pedido de agenda do Fernando Haddad, o ministro da Economia lá, e não aceitou o Haddad e aceitou receber Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro. E eu deixei bem claro que, olha, eu não tenho poder sobre a agenda do secretário Scott Bessent. Para pensar comigo. Não seria um elogio, uma posição onde eu seria muito mais enaltecido eu falar que, olha, não, realmente eu fiz e aconteci, eu é que mandei ver aí na agenda do Scott Bessent. Talvez iriam me olhar e falar, pô, cara, esse cara aí é o bicho mesmo, hein? Nossa, Eduardo Bolsonaro é grandão. Mas a gente tem essa falha de, entre aspas, falha, de transmitir a verdade, de não conseguir mentir. Então confia. O problema passa longe da forma com a qual eu falo, ou Paulo Figueiredo fala. E não tem como ser mais suave do que isso. Inclusive, na resposta que eu dei lá ao Felipe da Band News, a gente vai voltar no vídeo, eu falo para ele alguma coisa nesse sentido, né? Que é uma injustiça. Se uma pessoa é moderada e o outro é radical, eu tenho que adjetivar o radical na temperatura e na altura correta para que você entenda o nível extremo dessa pessoa. Se eu privilegio ela dando adjetivos e características suaves, eu estou equiparando ela a uma pessoa suave. Eu estou sendo injusto com a pessoa que é mais moderada. Compreendem? Então, há um sentido nas palavras. Eu não xingo as pessoas, eu qualifico elas de acordo com o dicionário, de acordo com a definição que eu aprendi. Então, quando o Alexandre Moraes fala que ele é psicopata, ele é um psicopata mesmo. Porque ele não cultua dos mesmos valores que uma pessoa comum cultua. De misericórdia, de empatia, de perdão. Ele é capaz, você consegue ser capaz de jogar 14 anos de cadeia numa mulher igual a Bárbara Rodrigues dos Santos, que tem 2 filhos pequenos em casa, você vai privar a mulher de crescer e educar os seus filhos. Porque ela pegou um batom e escreveu "perdeu o mané" numa estátua, quando o seu colega de trabalho, o juiz Barroso, falou essa frase para um militante na rua de Nova York, eu tenho certeza que você não seria capaz de fazer isso. O Alexandre de Moraes faz isso e faz rindo. Por quê? Porque ele é um psicopata. Psicopata esquarteja os outros e não sente remorso, não sente vergonha, porque ele não compartilha dos mesmos valores que você. Ele é um psicopata. Ele tem uma doença mental onde ele guarda dentro de si os seus valores próprios. Que valor próprio? De dar risada, de mandar uma Débora para a cadeia. De falar do jogo do Corinthians, quando ele está botando 27 anos de cadeia num ex-presidente por uma falsa tentativa de golpe. Isso é um psicopata. É a definição toda. Não é um xingamento. Não é culpa minha. Eu não estou fazendo nada. Eu só levo os fatos aqui. Eu sequer tenho o poder da caneta. Eu não posso chegar e ficar aconselhando, o presidente Trump faz isso, retire a tarifa. É que eu acredito, não falo pelo governo americano, né, mas que eu acredito, acompanhando um pouquinho, né, o estilo do presidente Trump, eu acho que isso aí só vai piorar o problema para eles. Para eles, né, na verdade, o STF. Então, só para finalizar, com certeza não, Felipe. Se eu fosse a Madre Teresa de Calcutá, eu ia estar sofrendo a mesma perseguição, pode ter certeza disso. Alguém duvida? Responde para mim aqui. Se fosse a Madre Teresa de Calcutá, que estivesse aqui nos Estados Unidos, denunciando as violações de direitos humanos no Brasil, o que o regime Lula-Alexandrino faria com a Madre Teresa de Calcutá? Ia jogar na cadeia também, tem dúvida disso? Eu sequer xingo eles, eu não faço nada disso. Agora, em que pese serem merecedores de xingamento, tá? Eu não sei se eu estou fazendo errado. Porque um cara que priva uma mãe
de passar a infância com seus filhos. Um cara que manda para a cadeia e esquece, né? Joga a chave fora do calabouço lá do Clezão e deixa ele falecer. Ou que cogita e ameaça jogar o presidente Bolsonaro na papuda, para citar alguns casos básicos, fora sem falar de Daniel Silveira e vários outros, eu acho que um cara desse é um baita de um, né? Vou poupar vocês do que eu estou pensando. Se querem me acusar de coação, eu tenho que ter meios de coagir. Qual foi o meio que eu utilizei? Porque eu não tenho o poder da caneta. Coação, gente, é o seguinte, é você botar a arma na cabeça de alguém e falar, faz isso, e a pessoa vai lá e faz. Isso é uma coação, né? Então, o que você precisa para fazer uma coação? Primeiro, você precisa ter o meio, você tem que ter a pistola. No caso, eles estão falando que eu estou coagindo com as sanções. Eu tenho à minha disposição a sanção para sancionar quem eu bem entender? Não. Eu não tenho poder nenhum sobre isso. Então, já não tem coação. Mas mais do que isso, a coação é um crime. Um crime, ele é ilícito. Qual é o ilícito de se aplicar uma lei chamada Lei Magnitsky? Não há ilícito nenhum. É uma conduta lícita, discricionária do governo norte-americano. Então, esse crime, ele é absolutamente inapropriado me acusar disso. Mas ainda assim, o PGR, subserviente, Paulo Gonet, engrenagem do regime, colocou adiante essa coação. E vamos ver se o Supremo Tribunal Federal vai receber. Então, eles estão assumindo que eu tenho total controle sobre o presidente dos Estados Unidos, o secretário de Estado Marco Rubio, o secretário do Tesouro americano, o Scott Bessent. Isso é uma loucura descabida. No máximo, se eles quiserem forçar muito a barra, então nós seríamos partícipes. Aí eu volto lá na história do partícipe. Então esse é o jogo. E para finalizar, vou mostrar para vocês aqui um vídeo onde eu tento usar as melhores palavras possíveis. Eu acho até que eu sou muito educado, tá? Eu acho que eu sou muito educado. Fazendo uma autocrítica, pergunto a você, você acha que nos vídeos que eu faço o problema é a forma com a qual eu falo? Porque eu fui perguntado numa entrevista na Band News sobre a forma com a qual eu falo as palavras e talvez isso pudesse ser a dúvida. Eu queria que vocês respondessem para mim aqui nos comentários. Vamos olhar o vídeo aqui da pergunta do jornalista, o Felipe, da Band News. Como vocês anunciam as reuniões aparentes... Aí, ó, vamos ver? A forma como vocês anunciam as reuniões aparentemente tranquilas que vocês fazem, porque vocês usam as redes sociais com impacto, com força, né, para anunciar isso e fazendo críticas, né, a Alexandre. Até hoje eu não sei se fazer críticas é um crime, né? Aparentemente no Brasil virou um crime, né? De Moraes, a Paulo Gonet, a outras autoridades brasileiras. O problema... Eles são funcionários públicos. Nas palavras de Alexandre de Moraes, quem não quiser, né, ser criticado, que não entre na vida pública. Julgado do próprio Alexandre de Moraes. Não é a forma, é a questão de conteúdo e forma. Vocês não estão errados na forma? Olha só, estão jogando velhinha na cadeia, 17 anos, Débora, 14 anos por causa de um batom que botou lá numa estátua lá em Brasília. Né? Bolsonaro, 27 anos, Braga Neto, tudo isso daí acontecendo, gente preso com lepra, perdendo o dedo amputado, né, do 8 de janeiro, colocaram autista preso, uberista, no meio dos atos do 8 de janeiro, você viu lá um cara vendendo algodão doce, querem te fazer crer que o radical é o Eduardo Bolsonaro pela forma que ele fala. Aí eu vou trazer para vocês aqui a forma com a qual eu falo. Em nome das autoridades americanas, mas o meu sentimento é que seria muito possível, né, a aplicação também de sanções contra pessoas que queiram insistir nessa perseguição política. Não, eu não... Viu? De novo, vou voltar para vocês aqui. Eu não falo em nome das autoridades americanas. No entanto, eu que estou sendo denunciado pela PGR pelo crime de coação. No máximo, o que o PGR poderia interpretar, ainda de maneira errada, seria que eu fosse partícipe de algo nesse sentido. Já que quem faz a sanção, quem assina, é o Scott Bessent, o Marco Rubio e o presidente Trump. Então, eles teriam que denunciar, o Alexandre de Moraes teria que denunciar e perseguir Trump, Rubio e Scott Bessent. E colocar Eduardo e Paulo como, no máximo, partícipes. Por que eles não denunciam os secretários americanos e o presidente dos Estados Unidos? Falta coragem? Porque eles denunciaram o Elon Musk. Botaram o Elon Musk de investigado, né, no inquérito das fake news. Ah, mas era antes do Trump ser presidente, né?
Mas comenta para mim aí, você está achando que o que está acontecendo de congelar minha conta bancária, congelar a conta bancária da minha esposa, etc., é por causa da minha conduta radical? Acabei de mostrar para vocês as minhas entrevistas aqui. Acho que até bem humilde, palavras bem simples e bem suaves. Agora, se querem dizer que o Eduardo Bolsonaro está melando o acordo do Congresso, é claro, é errado, é injusto. O requerimento de urgência foi votado para a anistia, não foi votado para a dosimetria. Por que estão consultando atores que não honraram a sua palavra no passado para serem fiadores de acordos futuros? Ou dizer o que pretende se fazer no futuro, pretende se votar no Congresso Nacional? Então, meus caros, eu acho que não está difícil de entender o que está acontecendo. Eduardo, podemos esperar novas sanções? Tem que perguntar para o Trump. Agora, vamos fazer o exercício mental do Eduardo Bolsonaro? Vamos se colocar no lugar das pessoas? Imagine que você é o Trump agora. Você falou N vezes nas redes sociais, no caso do Jair Bolsonaro, e a perseguição a seus familiares e seus apoiadores. Você, no passado, sofreu com isso. Pediram 300 anos de cadeia para você. Mas você conseguiu ser eleito presidente dos Estados Unidos, então não foi para a cadeia. Aí no Brasil estão falando que não vão repetir o erro americano de permitir que Bolsonaro saia presidente. Aceleraram o processo. Mensalão demorou 7 anos, Bolsonaro, em 2 anos, tempo recorde, está aí já condenado a 27 de cadeia. Adiciona isso, com a cabeça pensando como se fosse o presidente Donald Trump. Adiciona isso o seguinte fator. O Trump está no segundo e último mandato dele. Ele não pode vir à reeleição. Ele deixará de ser presidente em breve. Em breve, daqui a 3 anos. Deus quiser. Podendo, muito provavelmente, eleger o seu sucessor. Você acha que o Trump vai ou não vai sofrer com a lawfare? Porque a lawfare, o ativismo judicial, a perseguição, ela é feita por pessoas inescrupulosas. Pessoas inescrupulosas, quando elas viram juízes e promotores, elas não olham para a lei. Elas olham para o cliente. Vão para cima dele. E aí você acredita, então, que o Trump sancionou o Moraes, sancionou a mulher do Moraes e agora vai voltar para casa? Qual vitória o Trump tem a apresentar se ele parar agora? Entendem como é que o regime brasileiro tem que dar uma resposta concreta que não será traduzida através de promessas futuras, porque todo mundo sabe que vocês não cumprem, vocês não têm palavra. Então, enquanto não vier uma ação real do regime brasileiro, eu acho, humildemente, que não vai acabar bem isso. E a tendência, né, se me perguntarem a minha opinião, é que o calor seguirá forte. Pois é, pessoal, realmente, né, a Viviane Barsi, juntamente com seu marido ali, o Moraes, né, Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, acabou aí de descobrir que não pode de forma nenhuma entrar nos Estados Unidos, tentou entrar com o visto italiano, mas não pode, né, parece que ela tem dupla cidadania, mas não vai poder. Aí, outra coisa que tentou fazer também, a esposa do Moraes, foi justamente criar um novo CNPJ para ver se tenta burlar, né, as coisas aqui no Brasil. Por quê? De acordo com o que falou aí o Eduardo Bolsonaro, o patrimônio da família pode chegar até o bilhão. Por quê? São anos e anos, aproximadamente 8 anos aí, que a família Moraes está usufruindo, né, desse benefício de ter um ministro na Suprema Corte e, com isso, trazendo aí para o seu escritório de advocacia grandes negócios. É claro, né, pessoal? Imagina você ter uma empresa, uma grande empresa aí, está com um processo milionário ou multimilionário na justiça. Aí você tem a brilhante ideia de procurar o escritório de advocacia da senhora Viviane Barsi. Para quê? Para ela dar aquela forcinha, né? E aí, qual que seria o tamanho do honorário para um advogado que vai te livrar de uma multa ou de uma indenização multimilionária na sua empresa? É aí, pessoal, nós vemos um faturamento aí de milhões e milhões de reais todos os anos que esses negócios têm. Foi muito bem pensado, né? Foi muito bem pensado. Aí, o que acontece?
A Viviane Barsi está tentando de todas as formas livrar a empresa dela dessas sanções, mas não vai ter jeito. Sabe por quê? Porque geralmente já foi constatado que outras pessoas lá atrás que tiveram a lei Magnitsky aplicada, raramente voltou-se atrás. A lei Magnitsky, ela continua sendo aplicada. Inclusive, vou te falar, até depois que o Donald Trump sair do poder, essa lei Magnitsky continua vigorando e o próximo presidente vai ter que analisar o caso para ver se existe uma possibilidade. Ou seja, pessoal, eles se deram mal. Agora, uma informação importante que o Eduardo Bolsonaro trouxe aqui é o seguinte: se o que ele está falando é realmente verdade, se existe um patrimônio bilionário na família Barsi, e esse apartamentozinho aí de 12 milhões de reais que eles acabaram de adquirir, isso aí não representa nem um cafezinho, como se diz aí na gíria popular, é troco de pinga. Na verdade, pessoal, nós estamos lidando com alguém muito mais poderoso. O problema não é só a toga e a caneta, não. Aí nós estamos falando de um poder, né? De um arsenal financeiro que a família possui, que é gigantesco. E para que serve esse arsenal financeiro? Muitas pessoas que têm influência, né, no mundo político e que têm recursos usam de todas as formas esses recursos. Por exemplo, para comprar as outras pessoas, para comprar influência, para comprar espaços e acessos em lugares. Então, pessoal, o buraco é mais embaixo. Eu estou para te falar, pessoal, que a briga não é só política nem jurídica. Agora o negócio ampliou, é também financeiro. Descobriram aí esse patrimônio multimilionário e da onde está vindo esse dinheiro? Esse dinheiro está vindo da influência do escritório de advocacia por causa que você tem ali um ministro da Suprema Corte que, né, está liderando aí esse escritório. Realmente, pessoal, o Brasil não é para amadores. Aí você vê algumas pessoas falando assim, não, nós temos que sonegar impostos mesmo, nós temos que roubar mesmo, porque olha só o que acontece lá em cima na Suprema Corte, olha só o que acontece na presidência desse país, é por isso que eu não pago mesmo, é por isso que eu sonego mesmo. Não é por aí, pessoal, porque se temos dirigentes e autoridades que fazem esse tipo de coisa, esse tipo de pessoa saiu do meio do povão. Temos que lembrar isso, pessoal. Amanhã ou depois, o Moraes vai passar, o Lula vai passar, o Flávio Dino também, e outras pessoas vão ocupar as cadeiras deles. E quem serão essas pessoas? Serão pessoas do meio do povão. E aí essas pessoas, se forem corrompidas também, vão fazer a mesma coisa. Olha só, pessoal, o Eduardo Bolsonaro está fazendo um excelente trabalho, tem que continuar, e o que nós queremos mesmo é anistia total, ampla, geral e restrita, e que Jair Bolsonaro aí tenha a chance de disputar em 2026. E eu quero que você coloque aqui nos comentários o que você achou dessas sanções que está sendo aplicada aí sobre o escritório Barsi e sobre também os ministros do Supremo, se você acha que é devido, que está pouco, que tem que colocar mais ou que tem que tirar alguma sanção. O que você acha? Coloque os seus comentários aqui, porque é muito importante. Se inscreve nesse canal, pessoal. Toda vez que você se inscreve aqui, você está ajudando o seu país e ainda, de quebra, vai ficar muito bem informado, tá bom? Aguarda a sua inscrição, dá um like nesse vídeo e estamos juntos.